dia. A gente vai estar falando sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra sem conflitos, foi uma guerra só estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era uma guerra em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentavam demonstrar para o mundo o valor de suas economias. No caso era o capitalismo e o socialismo. E aí eles foram explorando a área tecnológica, espacial, comercial dos dois países. Bom, agora a gente entra no outro ponto importante, o capitalismo e o socialismo. Mas o que foi essas formas de governo? Bom, o capitalismo era a forma de governo em que cada pessoa trabalhava e recebia o referente ao que ela trabalhava, mensalmente. Era um trabalho remunerado. Já no socialismo, as pessoas trabalhavam e o dinheiro era revertido para o governo. Ninguém pegava no dinheiro, a não ser o governo. O governo comercializava com outros países e fazia o dinheiro girar dentro do país. E aí as pessoas podiam se alimentar, comer, bancados pelo governo, de uma certa forma. Foi por isso que essa forma de governo não teve tanto resultado quando estava acabando a guerra. Por quê? O socialismo, eles acabaram investindo muito dinheiro, que era para educação, alimentação, nos armamentos, nas armas bélicas, né? E aí foi onde eles ficou prejudicado a forma de governo deles. Foi assim que acabou o socialismo. Quando a gente fala em capitalismo e socialismo, a gente deve entender que, de uma certa forma, os Estados Unidos influenciou a decisão de alguns países para se tornarem capitalistas. Por quê? Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, que era eles bancavam a reconstrução dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Como eles estavam quebrados, sem dinheiro e precisavam de se reconstruir, eles bancaram essa reconstrução dos países. A União Soviética não aceitou e influenciou alguns outros países a não aceitarem também, o que acabou fazendo com que os Estados Unidos criassem a doutrina Truman, que consistia em fazer propagandas, filmes e, entre outros, divulgando o capitalismo como uma forma de governo boa e sem defeitos. Foi assim que eles conseguiram influenciar grande parte do mundo a se tornar capitalista. Bom, a gente falando aqui capitalismo e socialismo, mas por que essas duas diferenças? Bom, o capitalismo e o socialismo eram as duas grandes formas de governo que existiam na época da Guerra Fria. E o que aconteceu? O socialismo era caracterizado pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. Esses dois países disputavam o mundo inteiro, como aliados, alianças políticas, alianças de governo, esse tipo de coisa. O que aconteceu? Eles acabaram dividindo o mundo em dois, o bloco oriental e o bloco ocidental, onde o bloco oriental era a parte socialista, que compunha Japão, China, e entre outros. Já o bloco ocidental era o capitalista, que tinha os Estados Unidos, o próprio Brasil, Portugal, esses outros países. A Alemanha foi o único país que ficou dividido ao meio, entre a parte ocidental e a parte oriental, que era dividida pelo Muro de Berlim. Bom, o Muro de Berlim, ele não caiu exatamente. O que aconteceu? Foi uma lei que havia sido criada, porém não havia sido votada, então ela não estava em vigor ainda. E como o chefe de Estado da Alemanha Ocidental estava de férias, eles acharam, foi divulgada a lei como se já estivesse valendo. Então o pessoal da Alemanha Ocidental foi até o muro, já querendo seus direitos de atravessar para o outro país. O que aconteceu? Os soldados não sabiam de nada, então eles quebraram os muros. Então, eles quebraram os muros, pularam o muro, enfim, eles acabaram destruindo esse embate entre a União Soviética e os Estados Unidos. O Muro de Berlim, figurativamente, caiu, porém, ele não caiu de verdade. Por quê? Até hoje ainda existem partes dele no prédio. O chefe de Estado da Alemanha Oriental estava de férias, então foi criada uma lei, porém, ela ainda devia ser votada no parlamento para que ela fosse para ser colocada como uma lei que já é em vigor. Mas o que aconteceu? Foi lida aquela lei como válida e como se já tivesse sido votada pelo parlamento.
Então as pessoas acreditaram que elas poderiam já passar pro outro lado do muro, para ver seus familiares, pessoas que tinham ficado do outro lado do muro. Mas o que aconteceu? Como essa lei foi promulgada, as pessoas e os soldados não estavam sabendo dessa lei, o que aconteceu? As pessoas foram e atacaram o muro, a fim de derrubar, quebrar, destruir o muro mesmo, para poder estar passando para o outro lado. E foi assim que ocorreu a queda do Muro de Berlim. Porém, foi algo meio figurativo, porque o Muro de Berlim ainda existem algumas partes do Muro de Berlim que ainda estão em pé.